27 minutos, vamos em frente aqui com a pauta. Nós vamos falar agora da melhor notícia do ano, tá? Talvez nos últimos 2 anos. É uma notícia para ser comemorada. Eu quantas vezes aqui tive que anunciar de forma muito triste o fechamento das coisas, número de mortes, né, de pessoas doentes. Pois bem, chegou ao fim o estado de emergência em saúde pública no Brasil por causa da Covid-19. A alta de casos ativos em Curitiba, entretanto, fez com que a prefeitura retome a recomendação para o uso de máscaras. A decisão do governo brasileiro foi tomada com base no cenário epidemiológico e do avanço da campanha de vacinação no país. A portaria assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi publicada no dia 22 de abril e previa um prazo de 30 dias para que estados e municípios se adequassem à nova realidade. Esse período terminou, então, oficialmente ontem. O Ministério da Saúde informou que vai dar apoio a estados e municípios em relação à continuidade das ações que compõem o plano de contingência nacional. A pasta ainda ressaltou que, mesmo com o fim do estado de emergência, nenhuma política pública de saúde será interrompida. Mesmo com o fim do estado de emergência, alguns cuidados estão sendo reforçados, em especial em cidades onde os casos da doença voltaram a crescer, e é o que está acontecendo em Curitiba. A Secretaria Municipal de Saúde voltou a recomendar o uso de máscaras para locais fechados ou ambientes abertos com aglomerações de pessoas. A orientação foi divulgada pela administração municipal na última sexta. A medida, segundo a prefeitura, aconteceu por causa da alta do número de novos casos e também de casos ativos da doença. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a média móvel de casos ativos de Covid-19 nos últimos 14 dias teve um aumento de 299% em relação à primeira semana de maio, com 10.300 pessoas em fase de transmissão da doença. Segundo a prefeitura, a indicação do uso de máscara vale para transporte coletivo, terminais, estação tubo, ambientes de trabalho que são fechados, também para shows, jogos, shoppings, lojas, supermercados, entre outros. Vamos lá, então é o seguinte, aumentou os casos, mas não aumentaram as mortes, que é o dado que mais preocupa. Então, virou uma doença que vai ficar por muito tempo circulando aí. O vírus existe e vai circular, mas ainda bem conseguimos vencê-lo. Hoje é uma síndrome respiratória sem maiores consequências. Os números mostram isso. Aumentou essa barbaridade do número de casos registrados, aumentou mais a testagem também, é bom reforçar isso, né? Você testa mais, você descobre mais, né? Muitos desses casos são assintomáticos, por exemplo. Mas não tem mortes, que é o que preocupa, Paulo. Então, a notícia é que nós vencemos o vírus, graças a Deus. É isso, normalizou, aconteceu o que a gente tanto esperava, e vamos conviver com isso daqui para frente. Você vai ter o diagnóstico, olha, tá contaminado com esse vírus, mas ele não provoca o efeito que provocava há pouco tempo, né? O número de internamentos, de mortes, gravidade dos casos não tem aumentado, apesar de aumentar aí esse número de contaminados. Tá difícil de falar, virou uma gripe, porque o pessoal vem de carimbar, mas é isso, é mais um vírus que a gente vai conviver aí como convivemos com tantos outros, felizmente. Agora, a loucura, Mark, aquela contaminação lateral que o coronavírus gerou, que é a contaminação intelectual, essa vai demorar mais tempo para passar, porque a ciência foi contaminada. A gente usava a ciência para, na verdade, promover a agenda política, porque teve gente que disse que o vírus era um presente de Deus, porque isso interessava para ele politicamente. Jane Fonda disse isso, Lula disse isso, tá? E produziam falsos estudos. O que é o falso estudo? É aquele assim, eu já quero um resultado prévio. Você já sabe o resultado que você quer e direciona o estudo para chegar naquele resultado, para você comprovar a tua tese pré-determinada, porque essa tese pré-determinada, ela interessa a uma agenda política. Isso acontecia. E aqueles estudos que chegavam em resultados que não interessavam para a agenda dominante, esses eram escondidos. Como, por exemplo, os estudos lá da Universidade Johns Hopkins que demonstraram que o lockdown não funciona. Mas esses não foram divulgados no Brasil com a mesma veemência do que os números da Johns Hopkins, que eram a favor da doença, digamos assim, mostrando os dados dos números que interessavam naquele momento, Paulo, para falar mal do presidente. Isso. Vamos desenhar aqui, foi isso que aconteceu. Aconteceu, isso é fato.
Isso é fato. Aí promoveram um terrorismo enorme, as consequências estão aí. Há poucos dias eu li uma notícia, Mark, uma criança, um adolescente, 14 anos, passou mal numa sala de aula. O pânico entre os colegas, porque estão vivendo sobre isso o tempo todo, era tão grande que a sala inteira passou mal, imediatamente. Sabe, um surto coletivo numa sala de aula, certamente fruto de tudo isso que foi sendo colocado. Sabe? Então, as consequências disso nós ainda não começamos a notar. Crianças fora da sala de aula, crianças analfabetas. Eu estou recebendo relato, professores, que as crianças aprenderam a ler e escrever, ou ficaram 2 tempos sem frequentar a escola aqui no Brasil. E aí vem agora uns caras de pau, meteu o pau no governo federal, dizendo: olha, deixaram as escolas fechadas, agora temos crianças analfabetas. Caras de pau que trabalharam para fechar a escola. Tem muito disso. Então, a pandemia está superada, mas a loucura, a histeria coletiva ainda vai levar mais tempo para a gente superar. Nas questões da escola, Paulo, temos que falar muito aqui sobre isso ainda. As perdas foram inimagináveis. O Brasil foi um dos países que mais fechou escolas no mundo. No mundo! Estamos entre os 3 países que fecharam as escolas por mais tempo. Isso é uma vergonha para a nossa história. O Japão enfrentou o mesmo vírus, Paulo. O mesmo. Reino Unido, o mesmo vírus. Por lá, as escolas ficaram fechadas por 1/3 do tempo em relação aqui. Aí a gente descobre por que esses países vão tão bem na economia, na sua cultura, e nós vamos mal em áreas parecidas. Então é isso. A gente faz escolhas, Paulo. Essas escolhas nos custam caro no futuro. Com o apoio dos nossos sindicatos e especialistas, com espaço na Folha de São Paulo. Agora 7h34. Repita. 7h34. Bia, os ouvintes. Muitas pessoas participando, né, aqui na nossa live. Lembrando que vocês podem comentar no nosso canal Jovem Pan, Grupo RIC, mas também podem mandar mensagem pelo WhatsApp. O telefone é o 984181071. 984181071. O código de área para quem é de fora é o 41. Podem mandar a opinião de vocês aqui a respeito de todos os assuntos que a gente traz no jornal, ou até mesmo de outras pautas que a gente discute sempre que possível. A Alice Baesso disse que o fim do estado de emergência pela Covid-19, mas a máscara continua obrigatória em universidades por causa de reitores que se acham reis. A Alice, né, tá falando sobre essas decisões que, mesmo com o país saindo dessa bandeira aí de sinalização mais perigosa da Covid-19, alguns pontos, como as universidades, a gente tem o FPR no Paraná, continuam com umas regras da pandemia. É a sinalização da virtude lá. Eu acho que o reitor tá feliz agora com essa decisão da Prefeitura de Curitiba de recomendar as máscaras, Paulo. Deve ter ficado feliz. Ele adora a máscara. A Prefeitura recomendou, não determinou. Isso, né? É importante falar isso. É uma recomendação. Use Segue se quem quiser. quer. A Patrícia Lindmeier disse que o aumento de casos acontece, mas é com sintomas leves. E vale lembrar que tem muita gente também pegando gripe, não Covid-19, pessoas apresentando sintomas mais sérios de gripe, não só o coronavírus que está circulando. É claro que tem que tomar cuidado para essa doença também. Se você acha que a máscara evita, quando você está com sintomas, faça o uso dela aí em ambientes fechados, pode ajudar. Mas lembrando que não é só Covid-19, são muitos até sintomas respiratórios. A própria prefeitura está tratando dessa forma aqui em Curitiba, né, que o aumento de pacientes é de sintomas respiratórios e não de Covid-19. Estamos no inverno, praticamente no inverno, as portas do inverno aí, esfriou bastante, o pessoal fica mais fechado, isso é histórico, né? Não dá pra falar que é a culpa da Covid, né? O ser humano, quando esfria, tende a ficar mais fechado e mais aglomerado e, enfim, os vírus circulam, mas sempre teve isso, né? A gripe continua existindo, gente, é isso. Vamos em frente. E para finalizar esses comentários também, ainda de Covid-19, o pessoal falando aqui do estado de emergência, o Marcos Aparecido falou que com o fim desse estado vai acabar dificultando os roubos do dinheiro público, porque em muitos casos o estado de emergência possibilitava que as prefeituras fizessem compras ou contratações sem passar por todo aquele trâmite burocrático de licitação. Com o fim, o Ministério da Saúde disse que os investimentos e as ações continuam, mas a gente sabe que os ritos mais burocráticos vão também retornar para as prefeituras e estados. Eu queria que a CPI da Covid tivesse investigado de verdade esses crimes aí. Tem muito governador, Paulo, passou ileso pela CPI e a PF foi na casa dele fazer busca e apreensão. Santa Catarina aqui do lado, Pará, Amazonas,
para dizer só alguns. Pessoal do consórcio Nordeste. Mas ninguém falou mais nada, né? Ninguém falou mais, Que esqueceram. não interessava, né? Vai Renan, né? Globo News. Vai Renan, força Renan. Vai, Renan. Aliás, o filho dele é um dos governadores lá do consórcio Nordeste. Força Renan. 7h37. Repita. 7h37, intervalo comercial, já voltamos. Jornal da Manhã, Paraná.